Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série Aprendendo as Escrituras. Hoje é a segunda parte da nossa aula sobre o apóstolo Paulo. Eu falei que essa aula seria dividida em duas partes, mas talvez sejam três, talvez sejam quatro, mas vamos tentar manter em três partes. Ah, Na aula passada, nós vimos sobre a criação do apóstolo Paulo, a sua religiosidade, como ele chegou à fé cristã, né? Nós vimos que Paulo vinha de uma família muito tradicional, ele era um judeu muito tradicional, não é mesmo? Muito religioso. Nós vimos como Paulo era excepcional na religião judaica e como isso acabou se tornando um zelo tão grande a ponto dele perseguir os cristãos, não é mesmo? Se tornar um religioso ali perseguidor da igreja no começo, estando até envolvido na morte de Estevão, né? E depois como ele alcançou a fé cristã, como Jesus se revelou para ele na estrada de Damasco, e a partir daí Paulo começou o seu processo de aprender sobre o modo de vida cristão, a estudar as Escrituras, a entender que a lei e os profetas apontavam para esse Jesus Cristo, que os cristãos diziam que era o Messias, e ele percebeu que realmente era. Passou 3 anos com Jesus Cristo na Arábia, aprendendo, estudando, meditando, né? E no final da aula passada nós falamos que ele ficou um período de tempo isolado na cidade de Tarso, a cidade onde ele nasceu, e como que Paulo saiu desse isolamento, como que ele saiu desse exílio para se tornar o grande missionário que hoje nós conhecemos. É isso que nós vamos falar na aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre como era a igreja em Antioquia da Síria, uma cidade muito importante para o ministério do apóstolo Paulo. Vamos falar também da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Tudo bem? Então vamos lá? Começando aqui no nosso primeiro slide, como eu falei, Paulo estava em Tarso, ele passou um tempo, mais ou menos ali 14 anos em Tarso, afastado do holofote, afastado do ministério, digamos assim, né? Tenho certeza que ele não ficou parado, mas ele não estava ali no centro, né, que era Jerusalém, onde tinha muitas coisas acontecendo. Você tinha Pedro, Tiago, João, Barnabé, todos ali presenciando milagres e maravilhas e a religião se expandindo, obviamente se expandindo a muito custo, a muito sofrimento, a muitas perseguições, mas você tinha um momento de efervescência, de ascensão da fé cristã sem a participação do apóstolo Paulo. Ele estava em Tarso, né? E como eu escrevi aqui, enquanto o apóstolo Paulo estava em Tarso, a obra de Deus não parou, ela estava avançando alheio a Paulo, né? O arrependimento e o batismo nas águas e o perdão de pecados agora era oferecido também aos gentios. E o batismo com o Espírito Santo, né? Como Pedro pôde presenciar quando ele visitou o centurião Cornélio. Isso está relatado ali nos capítulos 10 a 11 do livro de Atos, onde Pedro ele é chamado para ir até a cidade onde Cornélio morava, e lá ele prega para aquele homem que já era um prosélito, já era alguém ali com afinidade com a fé judaica, né, e agora se converte ao cristianismo. Todos recebem o Espírito Santo e Pedro ele testemunha isso e ele leva para a igreja e aí eles chegam à conclusão: então agora o batismo com o Espírito Santo, o perdão de pecados também está sendo oferecido aos gentios e não só aos judeus. Bom, como nós vimos também na aula passada, ou se não me engano na aula de Atos dos Apóstolos, uma grande perseguição ocorreu em Jerusalém por conta da morte de Estevão. Muitos cristãos começaram a ser perseguidos e, como eu falei, quem fugia de Jerusalém levava consigo a semente do evangelho e aí ia espalhando o evangelho ali nas cidades onde acharam abrigo. Uma dessas cidades que recebeu essas pessoas que estavam fugindo foi Antioquia da Síria, como você pode ver aqui. Os que fugiram da perseguição desencadeada pela morte de Estevão levaram o evangelho consigo para as cidades onde encontraram abrigo. E dessa forma, as boas novas de Deus chegaram até Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo naquela época.
Muitos na cidade de Antioquia da Síria, creram em Jesus, e quando essa notícia chegou de volta em Jerusalém, a comunidade de Jerusalém enviou Barnabé para ser o seu representante, né? A igreja mãe, digamos assim, a igreja sede era em Jerusalém, os apóstolos estavam lá, Pedro, Tiago, João, né? E quando eles ficaram sabendo que muitas pessoas haviam se convertido em Antioquia, eles enviaram um representante, e esse representante era Barnabé. Lucas, no livro de Atos, descreve Barnabé como um homem bom e cheio do Espírito Santo e um homem de muita fé. Quando ele chega em Antioquia, ele encorajou muitos dos irmãos convertidos a se manterem na fé e a servirem ao Senhor de todo o coração. E aí, quando Barnabé estava em Antioquia, ele se lembrou de Saulo de Tarso, né? Paulo de Tarso. E aí ele foi até a cidade de Tarso para buscar Paulo para ser o seu ajudante, digamos assim. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa? Você pode ver, né, o nosso bom e velho mapa, né? Ele também esteve na aula passada. Você pode ver ali embaixo nós temos Jerusalém. E ali mais em cima nós temos a cidade de Antioquia da Síria. Vamos lá. Por que eu estou enfatizando? Porque nós temos duas cidades cujo nome é Antioquia. Essa daqui é Antioquia da Síria, para onde Barnabé foi. E aí, quando ele chegou em Antioquia da Síria, incentivou os irmãos na fé, etc. E ele se lembrou de Paulo. E aí ele foi até ali em cima, na Cilícia, no território da Cilícia, para a cidade de Tarso, para buscar Paulo, e levou Paulo de Tarso até a cidade de Antioquia da Síria. Tudo bem? E aí, chegando em Antioquia da Síria, né, Paulo passou a ficar sob a liderança de Barnabé. Nós sempre dizemos Paulo e Barnabé, mas nesse primeiro momento é Barnabé e Paulo, né? Barnabé, ele foi o líder de Paulo, né, o seu mentor, o seu discipulador, etc. e tal, durante esse tempo. Então, durante um ano, Paulo ficou ali sob a liderança de Barnabé e juntos eles reuniam os irmãos de Antioquia e ensinavam a palavra de Deus. A cidade de Antioquia da Síria é uma cidade que tinha um ensino pesado da palavra de Deus, que na época era o Velho Testamento. Então, sempre mostrando que Jesus Cristo, ele era esse Messias prometido que finalmente havia chegado e por aí vai. Então, assim, apoiados, alicerçados, sustentados pela palavra de Deus, a igreja de Antioquia crescia com algumas práticas, como por exemplo jejum, oração, adoração e profecias. E aí, num desses momentos de oração e jejum, o Espírito Santo, provavelmente através de uma profecia, ele expressa a sua vontade de que Paulo e Barnabé sejam separados para o campo missionário. Nós sabemos que Paulo já tinha esse chamado de Deus para ministrar aos gentios, né? E agora ele tinha um grande colaborador ao seu lado, que era Barnabé. Então, o Espírito Santo diz para que Paulo e Barnabé sejam separados, né, para o campo missionário. E aí a igreja se junta e vai orar e jejuar a esse respeito, né? E aí, confirmado isso, a comunidade de Antioquia impõe as mãos em Barnabé e Paulo, né? E entregam Paulo e Barnabé aos cuidados do Senhor. Algumas Bíblias dizem encomendaram ao Senhor. Quando vem encomendaram ao Senhor, significa entregaram eles, aquele povo ou aqueles missionários, aos cuidados do Senhor. Então, partiram Paulo, Barnabé e João Marcos, que era primo de Barnabé, que é o autor do livro do Evangelho de Marcos. Então, Paulo e Barnabé partiram para o campo missionário, levando consigo também João Marcos, primo de Barnabé, como auxiliar do grupo. E aqui começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, relatada no capítulo 13 de Atos. E aqui temos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu coloquei esse mapinha aqui para que você possa acompanhar comigo o trajeto que eles fizeram, né, nessa primeira viagem missionária. Bom, Antioquia da Síria, ela era uma cidade que ficava à margem de um rio, né, na foz de um rio, mas ela não tinha um porto, né? Então, o ano era 45 depois de Cristo e eles caminharam cerca de 25 quilômetros de Antioquia da Síria até Seleucia, que era
o porto marítimo de Antioquia. E dali eles navegaram por 96 quilômetros de Seleucia até Salamina. Eles navegaram 96 quilômetros até essa cidade chamada Salamina, que fica nessa ilha chamada Chipre. Barnabé ele era originário dessa ilha, né? Ele nasceu nessa ilha, então é meio natural que eles fizessem esse trajeto. Mas essa ilha ela era um território com uma cultura amplamente pagã, tinha um culto muito forte à deusa grega Afrodite, que é uma deusa relacionada ao amor, à beleza, mas principalmente à sexualidade. E de Salamina, eles caminharam cerca de 150 quilômetros até que eles chegaram à capital da ilha de Chipre, que se chama Pafos. Nessa cidade, eles encontram a primeira resistência, as primeiras dificuldades no caminho missionário, né? Essa resistência se dá por parte de Elimas, o mágico, e esse Elimas, o mágico, ele tenta desvirtuar o governador Sérgio Paulo dos ensinos de Paulo e Barnabé, porque ele era um mágico, um místico, uma coisa que é meio rara, né? Você ter um judeu envolvido com misticismo, é difícil isso, né? E aí Paulo repreende esse homem chamado Elimas e deixa ele cego temporariamente, né? E quando o governador Sérgio Paulo vê essa demonstração sobrenatural de poder, ele acaba crendo no Evangelho. Isso está relatado em Atos 13, do versículo 6 ao 13. E partindo de Pafos, eles navegam cerca de 290 quilômetros até a cidade de Perge, na verdade até a cidade de Atália, e daí eles vão para Perge, né? Essa cidade ficava ali na região da Panfilha. E quando eles chegam em Perge, como eu falei na aula sobre Marcos, por motivos que a gente não sabe, Marcos ele abandona o grupo e volta para Jerusalém. Bom, e seguindo sem Marcos, Paulo e Barnabé sobem a região montanhosa em direção à cidade de Antioquia da Pisídia, que é uma cidade localizada a mais ou menos a 160 quilômetros de Perge. E aqui é muito importante a gente notar algumas coisas. Essa cidade, Antioquia da Pisídia, ela era uma cidade estratégica, porque ela era conexão de muitas estradas comerciais importantes. E ela se ligava a muitas cidades também. Então, a oeste, não dá para ver nesse mapa, mas a oeste de Antioquia da Pisídia, ela tinha ligações com cidades como Colossos, Laodiceia, Éfeso, que são cidades citadas na Bíblia. Mileto, que é uma cidade muito importante. Enfim, a oeste, ela tinha ela era ligada a todo o mundo grego também, que era banhado pelo mar Egeu. E a leste, do outro lado, essa cidade de Antioquia da Pisídia, ela dava acesso às cidades de Icônio, Listra e Derbe. Então, quando Paulo ele vai para essas grandes cidades, para cidades grandes assim, ele tem uma coisa em mente. Eles escolhem essas cidades grandes para fundar as igrejas, porque a partir dessas cidades grandes, eles podem evangelizar também as regiões ao redor. Então, Paulo e Barnabé eles sempre vão, não só Paulo e Barnabé, né, mas Paulo, ele sempre escolhe essas cidades, esses grandes polos para ser a sua base, né? E aí, a partir dessas grandes cidades, ele evangeliza também as cidades ao redor, né? E tem mais uma outra coisa importante, que é o grande fluxo de viajantes que passam por esses grandes polos, né? Por esses grandes centros urbanos. Porque como você tem muitas pessoas passando ali, muitas pessoas escutam a mensagem, podem até crer, e aí seguem viagem e vão levando e espalhando também a semente do evangelho. Então, o grande fluxo de viajantes nesses grandes centros urbanos também seria benéfico para a propagação do evangelho. Bom, e aqui nós temos o segundo ponto muito importante que a gente vai ver Paulo fazendo muitas vezes durante as viagens missionárias, que é ir à sinagoga. Então, era um sábado e Paulo e Barnabé encontraram uma sinagoga e eles foram até essa sinagoga. E depois da leitura da lei dos profetas, né, depois da lição ali, depois da mensagem daquele dia, eles tiveram a oportunidade de falar para os judeus que estavam presentes ali. E esse é o primeiro sermão
de Paulo registrado no livro de Atos. E ele está falando para judeus, né? Vamos lembrar que Paulo ele era um judeu nato. Como eu falei na aula anterior, ele era um judeu da gema, né? Pais judeus, foi circuncidado, cresceu aos pés do melhor rabino que tinha. Então Paulo ele sabia como funcionava a mentalidade judaica. Como eu escrevi aqui, ele era um judeu nato e um extraordinário conhecedor da lei dos profetas e da história do seu povo. Então, agora como um judeu que agora cria em Cristo, a mensagem de Paulo para os hebreus que estavam ali consiste muito em afirmar que a lei e os profetas apontam para um Cristo, apontam para o Messias que já havia chegado, que é Jesus de Nazaré, em quem agora era oferecido o perdão dos pecados. Então, a mensagem de Paulo ele vai recapitular, né, partes da história dos judeus e vai expor isso para aqueles judeus que estavam ali em Antioquia, nesse texto que está presente em Atos 13, do 16 ao 41. E agora, neste momento, eu quero que você pause o vídeo e pegue a sua Bíblia, né, e leia esse texto que está em Atos 13, do 16 ao 41, e depois que você terminar de ler esse texto, que é um texto maravilhoso, eu quero que você volte aqui para a gente continuar a nossa aula. Muito bem, muito bem. Mas antes de continuar a aula, eu gostaria de pedir para que você curta esse vídeo, né? Faça um comentário. Se você ficar com alguma dúvida em relação à aula ou você tem um comentário positivo, deixa aqui na caixa de comentários, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. E se você quiser também, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre a Bíblia, mais pessoas possam aprender sobre o apóstolo Paulo. Então, se você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, ok? Agora sim, vamos voltar para a nossa aula. Bom, e depois desse magnífico sermão do apóstolo Paulo, alguns judeus, especialmente os gentios prosélitos, né, que haviam se convertido ao judaísmo, eles tiveram um grande interesse, eles ficaram muito felizes, né? E eles são exortados pelos missionários, né, pelos discípulos, a se manterem firmes na graça de Deus, né, a aceitarem essa mensagem, a se apegarem a essa mensagem. E aí os gentios, eles convidam Paulo e Barnabé para pregarem no sábado seguinte. E a mensagem se espalhou rápido, né? E no sábado seguinte tinha muita gente para ouvir Paulo e Barnabé. E aí, no sermão seguinte, alguns dos judeus eles olharam aquela quantidade de gente que veio para ouvir os dois, e eles ficaram com muita inveja da quantidade de pessoas que havia se reunido ali para ouvir Paulo e Barnabé e começaram a se opor a tudo que estava sendo pregado, né? E aí Paulo ele rebate a inveja dos judeus utilizando uma passagem que está presente em Isaías 49, versículo 6, para argumentar de que a nação de Israel, o povo de Israel, deveria cumprir o seu papel de servo e ser a luz que aponta para o caminho da salvação. A nação de Israel deveria ser o exemplo para as outras nações vizinhas, né? E, no entanto, os judeus ali presentes, eles não querem nem saber do que Paulo está falando e eles incitam as elites locais e desencadeiam uma perseguição contra os dois discípulos, fazendo com que os dois discípulos sejam expulsos de Antioquia da Pisídia. Mas o texto afirma que a palavra de Deus se espalhou por toda aquela região, né? E que os discípulos, apesar das dificuldades, apesar das oposições, eles continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, anunciando a mensagem de Deus. Voltando aqui para o nosso mapa, partindo de Antioquia, Paulo e Barnabé, eles viajam mais de 135 quilômetros até a cidade de Icônio. E aí, nessa cidade de Icônio, eles repetem a estratégia de ir visitar a sinagoga, de ir anunciar o evangelho, as boas notícias na sinagoga, anunciando essa boa notícia de que Jesus era o enviado de Deus, ele era o Messias, ele finalmente havia chegado. E de novo, muitos creem e alguns rejeitam a mensagem e novamente provocam, né, tipo, os demais judeus ali presentes a se irritarem contra os irmãos. Mas, em resposta a essa oposição dos judeus de Icônio, Paulo e Barnabé eles continuam anunciando a palavra de Deus com muita ousadia
E Deus, por sua vez, confirma a mensagem dos apóstolos, fazendo muitos milagres ali naquela cidade. Então, sendo assim, alguns dos que estavam presenciando tudo isso, né, naqueles dias que eles ficaram na cidade de Icônio, alguns ficam do lado dos apóstolos e são a favor dos apóstolos, e alguns são contra os apóstolos, né, planejando até apedrejar os dois. E quando eles descobrem isso, eles fazem aquilo que Jesus ensinou: vão de uma cidade para outra, né? Se não são recebidos em uma cidade, vão para outra, né? Ou fujam para outra, e assim de Icônio eles vão até a cidade de Listra. A cidade de Listra fica a 30 quilômetros a sudoeste de Icônio, como você pode ver aqui no mapa, né? E aqui nós temos uma coisa importante, um aspecto importante que é necessário explicar. Naquele tempo, naquela época ali por volta do ano 45 depois de Cristo, os filósofos eles discursavam nas ruas ou nos mercados públicos, né, na praça da cidade. Haviam alguns filósofos que eram mais renomados, né, eram mais famosos, e aí eles ensinavam ou nas suas próprias salas de aula, ou ele ensinava em mansões de alguém que os patrocinasse, nas mansões dos patronos. Daí que vem a palavra patrocínio, porque é um patrono que banca, né, esse artista, esse filósofo, para dar aula na sua casa. Então, dessa forma, né, Paulo ele seguiu o costume da época, né? Essa era uma cidade que não era uma cidade pagã. Então Paulo seguiu o costume da época e ele foi discursar na rua e não numa sinagoga, porque talvez não houvessem sinagogas na cidade de Listra. Como eu falei, era uma cidade pagã. Então talvez não houvessem sinagogas na cidade de Listra, então Paulo ele fez o seu discurso ali na praça pública mesmo. E nessa ocasião que Paulo pregava, um homem que era paralítico de nascença ouviu a mensagem de Paulo. E ao ouvir a mensagem de Paulo, essa mensagem produziu fé naquele homem e a fé trouxe a cura para aquele homem. E Paulo, percebendo a fé daquele homem, ordena que ele levante e ande, né? E aí agora aquele homem que passou a vida inteira com os músculos atrofiados, agora andava e saltava e pulava. Mas os habitantes de Listra, né, os cidadãos de Listra, eles interpretaram esse acontecimento do homem que foi paralítico a vida inteira e aí agora ele andava e estava saltando, eles interpretaram isso com muita superstição por conta das lendas locais, né? E aí por conta disso eles começaram a chamar Barnabé de Júpiter ou Zeus, né? Porque ele era mais velho, e eles começaram a chamar Paulo de Mercúrio ou Hermes, porque ele era quem anunciava a mensagem, né? Zeus, ele era o padroeiro daquela cidade, e ele era considerado o maior deus do panteão de deuses greco-romano. Júpiter é o nome romano de Zeus, e Zeus é o nome grego de Júpiter, né? Eles tinham essa similaridade, essa proximidade entre Roma e a cultura grega também, né? Então, Hermes, ou Mercúrio, Hermes é o nome grego, Mercúrio é o nome romano. Hermes, ele era o porta-voz, o mensageiro dos deuses, né? E por que que especificamente Zeus e Hermes, né? Por que que os cidadãos de Listra chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes? Porque, segundo uma antiga lenda local, certa vez Zeus e Hermes teriam visitado aquela região disfarçados de viajantes pobres, né? E eles foram muito mal recebidos pelos habitantes daquele lugar. E na história, somente um casal recebeu eles bem, recebeu eles com hospitalidade, e aí o resto dos moradores foram destruídos em uma enchente por conta do seu egoísmo, né? Então, Zeus e Hermes foram visitar a região, foram muito mal recebidos pelos habitantes daquela região, menos por esse casal. Então eles falaram, nossa, o povo daqui é muito egoísta, não é hospitaleiro, só esse casal aqui. Então eles destruíram todo mundo, menos o casal, né? Então, tendo isso em mente, tendo essa lenda na cabeça, os cidadãos de Listra tomaram os apóstolos como essas divindades, né? Eles não queriam repetir o erro. E aí eles queriam oferecer sacrifícios
para Paulo e Barnabé. Aqui nós temos uma pintura do pintor renascentista Rafael Sanzio sobre este fato que aconteceu em Listra, né? Nós temos ali mais à esquerda, com meio que um brilho na cabeça, Paulo e Barnabé, e do outro lado aqui nós temos a multidão de cidadãos de Listra trazendo bois ali, tá vendo? Tem até umas decorações e tal, cabras, né? Então o pessoal querendo oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé. Se você olhar ali no fundo, nós temos uma estátua de Hermes, né, com o seu capacete com asas e também o seu cajado. Ali no fundo nós também temos algumas estátuas, né? Como eu falei, provavelmente pela arquitetura parece um templo, né, o templo de Zeus, como é descrito no texto bíblico. Então essa é uma pintura de Rafael Sanzio, né? É uma pintura renascentista que relata essa passagem de Paulo e Barnabé em Listra. E aí eles estavam falando tudo isso, né, em língua licaônica. E aí, quando Paulo e Barnabé finalmente entenderam o que eles estavam falando, o que eles queriam fazer, eles correram para o meio da multidão, rasgaram as suas roupas em forma de protesto, né, de lamento, e eles fizeram de tudo para parar os sacrifícios, né? E aí eles afirmaram com muita energia que eles eram homens comuns, assim como eles. E eles ousadamente anunciaram que os deuses de Listra eram coisas vãs. Eles falam, abandonem essas coisas vãs, abandonem essas coisas inúteis ou fúteis, se referindo aos deuses daquela cidade. E aqui, a mensagem de Paulo ela não vai se basear no Antigo Testamento, como foi em Icônio e em Antioquia da Pisídia. Por quê? Porque se tratava de um público diferente, se tratava de um público gentil e pagão. Então, Paulo ele não se concentra, ele não vai se concentrar em escrituras que aquele povo nem conhece, né? Então ele vai se concentrar, ele vai falar sobre o mundo natural que está ao redor ali deles, né? Aquilo que eles podiam ver. Então aqui Paulo ele não muda a mensagem, mas ele muda a abordagem. Ele fala de uma forma diferente, porque são pessoas diferentes, são pessoas que nunca tiveram contato com as escrituras, né, com o Antigo Testamento. Então Paulo ele vai falar sobre aquilo que está ao redor deles. Então Paulo ele vai começar com o testemunho de que só existe um Deus criador, né, do céu e da terra. Um Deus verdadeiro, que é o Deus vivo, que criou a terra, o céu, o mar e tudo que neles habitam, né? E Paulo ele vai prosseguir afirmando que apesar, né, Deus se revela na sua criação, e aí Paulo ele vai dizer que apesar de as nações terem seguido seus próprios caminhos pagãos, o Senhor mesmo assim provê para essas nações chuvas, colheitas, né? Que haviam muitos deuses, muitas das preces naquela época era sobre isso, sobre bênçãos agrícolas, digamos assim, né? E aí Paulo ele vai dizer que só existe um Deus verdadeiro que provê isso apesar dos caminhos pagãos daquelas nações. E que o Senhor Deus ele era a verdadeira fonte de todas essas bênçãos agrícolas e não os deuses falsos que eram adorados em Listra. E aí a multidão se acalma, né? E com certa dificuldade Paulo e Barnabé conseguem impedir que eles ofereçam sacrifícios a eles, né? Mas a paz dos apóstolos é meio curta, porque judeus que vieram de Antioquia da Pisídia e de Icônio, eles chegam em Listra e eles inflamam os ânimos, né, um bando de treteiro, para que a multidão se revolte contra aqueles dois pregadores. E aí, de uma hora para outra, num minuto Paulo ele estava sendo adorado e em outro minuto Paulo ele estava sendo perseguido e ele era um blasfemo digno de apedrejamento, né? E eles apedrejam Paulo e milagrosamente Paulo ele sobrevive ao apedrejamento e ele segue, continua na missão para Derbe. Derbe é uma cidade que fica a 96 quilômetros de Listra. O texto bíblico não relata como é que foi ali a missão em Derbe, então onde a Bíblia não fala, nós ficamos quietos. O texto não relata como é que foi a estadia de Paulo e Barnabé em Derbe,
Mas ele fala que ali as boas notícias foram pregadas e que muitos discípulos foram feitos ali. E aí, terminada a obra em Derbe, os apóstolos eles fazem o caminho contrário, retornando às cidades que eles passaram, passando até mesmo pelas cidades onde eles encontraram provações, né, onde eles encontraram dificuldades. Então eles passaram de novo em Listra, em Icônio, em Antioquia da Pisídia, todas essas cidades onde eles passaram alguns dificuldades, né, alguns perrengues, mas eles passaram para encorajar os irmãos que haviam crido, né? E eles encorajaram esses irmãos, talvez até dando o próprio exemplo, né? Principalmente em Listra, dizendo o seguinte, que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. E aí, ao passar novamente pelas cidades, só então eles elegeram as lideranças daquelas cidades. Eles plantaram a igreja e deixaram ela sem liderança, né, para que a igreja fosse crescendo ali. E aí, na volta, é que eles elegeram as lideranças. Mas a igreja foi crescendo, obviamente, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí eles elegeram os primeiros presbíteros. A palavra presbítero quer dizer ancião. E aí eles encomendaram esses anciãos, como eu falei no começo do vídeo, eles entregaram esses anciãos aos cuidados do Senhor e voltaram para casa, né? E então era hora de voltar para casa, né? E aí eles fizeram todo o caminho contrário, foram até Perge, foram até Atália e de Atália eles voltaram para Antioquia da Síria, onde eles haviam ido entregues às graças de Deus para realizar o trabalho que agora eles estavam terminando. E quando eles chegaram ali na igreja de onde eles partiram, a igreja de Antioquia, eles reuniram a igreja e contaram tudo que Deus havia feito por meio deles. E como Deus tinha aberto a porta da fé, tanto para judeus como para gentios. E aí eles permaneceram com aqueles irmãos durante muito tempo, como está relatado no texto de Atos 14, do 26 ao 28. E esse foi o fim da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Na próxima aula nós vamos estudar sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, uma viagem longa, porém muito importante, né? A maioria das cartas que nós temos do apóstolo Paulo foram escritas durante a segunda viagem missionária, então vai ser uma aula muito interessante. Então, por hoje era isso, eu espero que assim como eu você tenha aprendido bastante. Nós nos vemos na próxima aula e até lá, fiquem todos com Deus e que a paz do Senhor os acompanhe.